Pessoal, bom dia. Retomando nossas aulas de história para o segundo ano, segunda parte sobre iluminismo. A gente vai tratar especificamente agora dos economistas liberais que atuaram especialmente no século XVIII, contexto da Revolução Francesa, de forma a defender uma menor intervenção ou a não intervenção do Estado na vida particular dos indivíduos e nas relações econômicas. Então criticavam muito o mercantilismo, porque o mercantilismo requeria a intervenção a todo momento do Estado na economia. E por isso eles já propunham o desenvolvimento de uma industrialização e da modernização das estruturas dos países europeus naquele contexto. Dentre os liberais, nós temos duas correntes destacadas: os fisiocratas e os liberais, digamos, mais ortodoxos, né? Dentro da fisiocracia, a gente tem a seguinte visão: que as atividades econômicas como agricultura, como mineração, como extrativismo são mais importantes do que o comércio. O comércio, né, e a manufatura são consequências dessas atividades primárias. Portanto, essas atividades primárias são fundamentais porque sem elas não haveria manufatura e comércio. Portanto, a riqueza vem da terra, tá? Os defensores disso são François Quesnay e o Turgot. Nós temos também Mirabeau e Dupont de Nemours, que são outros importantes pensadores, e também o Vicente de Gournay, né? Vicente de Gournay é o autor de uma célebre frase do liberalismo que é: deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo, né? É uma frase que contesta a intervenção do Estado na economia, critica o mercantilismo e entende que as leis de oferta e procura, a autorregulação do mercado, permitem que ele se coordene por si só, sem a necessidade da interferência do Estado, e promove melhorias para a sociedade, inclusive contestando a interferência do Estado nas liberdades individuais. Já os liberais clássicos, mais ortodoxos, né, nós temos destaque para Adam Smith, que é o pai da teoria econômica moderna, né? Ele defendia que o trabalho era uma verdadeira fonte de riqueza, né? A riqueza vem a partir do trabalho humano. Isso pode não ser novidade mais para nós, mas nessa época a riqueza, as realezas acumulavam riqueza a partir do trabalho dos outros, e aí ele está contestando justamente isso, que os indivíduos que trabalhem possam usufruir das suas próprias riquezas, né? Ele até que defendia, diferente dos fisiocratas, que deveria haver certa interferência governamental, né? O Estado poderia interferir nas relações econômicas, desde que fosse para prevenir qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de opressão, e no âmbito das relações humanas, para incentivar a educação, para proteger a saúde pública. Então, o Estado mínimo tem uma função importante para o Adam Smith, entretanto, não poderia ser do tamanho do Estado absolutista. Entre outros pensadores de destaque, também temos John Stuart Mill, né, economista e filósofo, que defendia a limitação do crescimento populacional, ou seja, o controle das taxas de natalidade, e a criação de cooperativas de trabalhadores que não sofrem interferência do Estado e que possam se organizar por si só para poderem evitar as contradições do capitalismo, que gera, sim, acúmulo por parte de alguns e pobreza para muitos. Então ele entendia que o capitalismo condenava os trabalhadores a uma existência miserável se não tivesse esse tipo de regulação. Ou seja, a permissão de que trabalhadores possam se organizar em cooperativas sem interferência do Estado, sem estar submetido ao grande capital, e que possam dividir entre si as riquezas socialmente produzidas, tá? O Thomas Malthus, por sua vez, é outro pensador, e ele desenvolve uma teoria de que a população crescia em progressão geométrica, tá? Enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética. Portanto, a população crescia muito mais do que era realmente abastecida de alimentação que havia sido produzida naquela época. A produção de alimentos era muito menor, né? E não daria conta do crescimento da população que estava ali prosperando na Europa. Por isso ele defendia o controle de natalidade, tá? Por fim, nós temos aí, saindo dos pensadores liberais, o que a gente chama de despotismo esclarecido, né? Isso aconteceu em certos países atrasados economicamente na Europa no século XVIII, né?
Os monarcas absolutistas se apropriaram dos pensamentos iluministas, mas não abriram mão das suas posições políticas, continuaram exercendo absolutismo. Esses países, em geral, apresentavam nas suas estruturas princípios mercantilistas, ainda não havia uma industrialização desenvolvida, tá? As sociedades apresentavam poucas diversificações de trabalho, era trabalho é, é, manufatureiro, muitas vezes agrícola, enfim, né? E por isso esses países não tinham um capital de investimento maior na industrialização, na estrutura de uma para a estrutura de uma industrialização, né? Não havia treinamento para pessoal técnico, o ensino técnico, o ensino universitário, ainda não havia faculdade formada e uma burguesia emergente que era sufocada por esses absolutistas e por isso não conseguia desenvolver uma industrialização maior dentro do país. Como exemplos, nós temos na Áustria o José II, né, que estabeleceu o fim da servidão, o fim da relação entre suzerania e vassalagem e uma relativa abertura para a liberdade de imprensa. Nós temos a Catarina II na Rússia, que criou um ensino laico, né, e criou universidades em Moscou. Nós temos na Prússia, né, que hoje pertence à atual Alemanha, Frederico II, que era chamado de rei filósofo, que eliminou as torturas no país e criou um ensino obrigatório, ensino básico. Em Portugal, José I, influenciado muito pelo Marquês de Pombal, né, que ele combatia a influência da Inglaterra na economia do país, então ele promoveu maior autonomia, maior nacionalismo, né, incrementou uma produção industrial, é o início de um processo de industrialização, né, dentro de Portugal, e combateu a influência da igreja na política, expulsou até os jesuítas do reino, né, instituindo ali o princípio de que seria um Estado laico em Portugal. E por fim, o Carlos III na Espanha, né, que ele acabou reduzindo a tortura, que era praticada especialmente pela Inquisição espanhola na contra-reforma religiosa, e expulsou os jesuítas do país, né, reduzindo assim a influência da Inquisição. Então o iluminismo traz diversas mudanças, mesmo para reis absolutistas, déspotas que optaram por manter essa posição, ainda assim teve um impacto muito grande e é um movimento de grande relevância, resultando assim em importantes revoluções, as mais destacadas, a Revolução Francesa em 1789 e antes dela a Revolução de Independência Norte-Americana em 1776. E mais tarde, com a burguesia no comando do país, se impulsionará assim a Revolução Industrial e todo o processo de modernização contemporânea que a gente conhece. Espero que tenha ficado claro aí, gente. Responda as questões do caderno. Um grande abraço a todos, boa semana.